Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. Eu sou a Alessandra Schneemann, estou aqui com minha parceira Alessandra Fogatti e queria te fazer uma pergunta. Você gosta de filmes? Filmes de ação? Você gosta de ir ao cinema ou maratonar na Netflix, né? Ficar em casa com o seu parceiro, com a família, enfim, assistindo um filminho? Mesmo filme romântico, né? Mas você já percebeu que existe uma estrutura? Primeiro você é apresentado aos personagens, né, ao protagonista, que estão ali dentro de uma vida comum. Só que esse protagonista normalmente ele se depara com uma situação problema, né? Ele inicialmente recusa, né? Ele acha que não tem competência, capacidade para vencer aquele problema. Depois ele se depara com pessoas que o ajudam no seu caminho, né? Ele trabalha com os seus monstros internos e vai vivendo aquela situação e ele vence. Isso é o que a gente chama da jornada do herói, que é um recurso, né, que veio através de Joseph Campbell, né, que estudou os mitos, né, lá os mitos antigos, né, desde Platão, os mitos da caverna, trouxe para uma estrutura psicológica e a cinematografia usa essa estrutura justamente para aprender a nossa atenção, né, para a gente conseguir é, para captar a nossa atenção e a gente se prender nessa estrutura, né, nessa história, para a gente, ela instiga a nossa curiosidade para saber no que vai dar, né, o que vai acontecer, qual que vai ser o final dessa história, né? Então isso é o que a gente chama da jornada do herói, né? E você sabia que essa jornada do herói, ela está muito mais próxima do que você imagina, né? Você já conhece um herói aí da sua vida real? Ele pode estar muito mais próximo do que você imagina, né, Chan? Olha, esse herói está mais próximo da gente do que nós podemos imaginar, né? O tempo inteiro, na verdade, nós estamos vivenciando esse arquétipo, né? Porque, na verdade, o herói é aquele que quer passar pelos obstáculos e vencê-los, né? E pensa no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, quantas vezes nós temos obstáculos e temos que superá-los na nossa jornada, né? Temos que vencer. Então, a gente começa com um hobby comum nessa jornada, né? O que somos nessa jornada, no nosso dia a dia, vivenciando as nossas experiências, né? E aí a gente recebe o chamado, né? Esse chamado pode ser as mais diversas coisas, né? Então, nos filmes a gente vê lá, né? O chamado para salvar a mocinha, para salvar a humanidade, para salvar sobre a injustiça de outras pessoas. Então, ali no filme, a pessoa ela sai de uma vida comum, cotidiana, normal, e ela é chamada para resolver esse problema, né? Na nossa vida também, né? Quantas vezes a gente tem situações como uma doença, por exemplo, né? Que a gente às vezes tem os avisos no corpo, mas a gente não quer ouvir esse chamado de se cuidar, por exemplo, né? Posso trazer para Verdade. esse lugar, né? Então, você vai adiando ir no médico, você vai adiando fazer exames, né? Isso é um chamado para quê? Para você se ver, né? Para você cuidar de você. Poderíamos usar esse chamado em outras situações mais simples, né? Você está num lugar público, né? E acontece alguma coisa em que você sente que você precisa interferir, que você precisa se colocar, uma injustiça com alguém ali, né? Uma situação que alguém bate ou é agressivo, e na hora você sente aquele chamado. A questão aqui, eu acho que é para a gente pensar que muitas vezes a gente também não vai atrás desse chamado, nós não validamos isso, que nem eu falei da doença, ou que nem essa situação. A gente recusa ter a ação. A gente recusa olhar para nosso corpo, para o nosso dia a dia, mudar as situações para olhar aquela doença. A gente recusa interferir naquele chamado ali, naquele pessoal que você se sentiu injustiçado, você não quer se expor por vergonha, por orgulho, porque você acha que não tem nada a ver, as mil desculpas, né, que tem. E nos filmes, se você perceber, também tem essa recusa. No primeiro momento, a pessoa, o herói lá, o protagonista, fala: Não, não vou ajudar, eu não sou capaz disso, né? Eu não posso fazer isso, porque não é.
é da minha família. A gente pode ir para vários filmes aí, mas vai ter esse ritmo. Até que ele encontra, né? O protagonista da história encontra o sábio, um mentor, né? Alguém que vai falar palavras para ele que caminha para que dá aquele empurrãozinho que ele precisa para ir para a jornada dele, né? Do autoconhecimento, desse desafio. Na nossa vida não é diferente, né? Nós também temos os sábios, e os sábios podem ser pessoas como um conselho da avó, uma palavra da mãe, um livro que você leu, que você traz aquela mensagem para você, fez muito significado para você se transformar, né? Alguém que você encontra na rua, né? Um amigo que faz tempo, fala, meu, passei por uma doença horrorosa, fiz, agora eu estou vencedor. Aí você fala, não estou fazendo meus exames, né? Opa, entende? Então, são pequenas, pequenas situações, né? São sinais, né? Os sinais são importantes, né, Lê? Nós temos Exatamente. sinais o tempo todo, né? Desculpa. Então, esses pequenos sinais podem ser esse sábio, né? Esse mentor que nos conduz para quê? Entrar para o desafio, né? E aí, eu entrando para o desafio, eu vou fazer o que precisa ser feito nessa jornada. Então, nos filmes, já que ele passou por todo esse desafio de entrar, né? Ele começa a realmente viver toda a experiência, que daí é aquela aventura dentro do filme, das coisas mais simples, as coisas mais irreais possíveis e que a gente acaba gostando de assistir, né? Mas o filme acaba desenvolvendo toda a aventura, o que prende a gente ali no filme na verdade, é essa fase onde ele está ali lutando, atravessando os problemas, as situações para conquistar o objetivo, né? Só que nesse lugar da nossa vida também, né? Nem sempre é tão fácil. A gente vai atravessar várias situações, vamos olhar, né? Depois de todo aquele momento de vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E aí, quando você está lá, nem sempre é fácil, né? E a gente sabe que vivenciar problemas no nosso dia a dia, situações desafiadoras, nos levam à nossa luz e à nossa sombra, né? A gente vai de A a Z dentro dessa perspectiva. A gente tira o nosso melhor e também a gente tira o nosso pior nas situações, né? E quando a gente usa o Perfeito. nosso pior, a gente às vezes se vê lá no fundo do poço, né? E a gente se condena e a gente se, né, se julga porque usou uma faceta nossa escura. É onde a gente vai para o sétimo passo, que é quando você introspecta, né? Você vai para o seu casulo, você nesse período da jornada é onde você encontra a sua dor. Você precisa se recolher, se reorganizar para poder continuar a jornada. Nós, nesse momento, ou no próprio filme, entra ali naquele movimento de, putz, será que eu fiz certo? Né? Será que eu precisava usar, né, desta força? Eu precisava usar desta ferramenta afiada para conseguir o que eu consegui, né? Então, no filme, às vezes, é aquela parte que dá aquela descidinha, que parece que nada vai dar certo, né? Que tudo que o herói fez, o protagonista fez, parece que foi por água abaixo, né? Que o vilão é que está ganhando, que está vencendo a situação. Então, é na hora que ele se recolhe, ele tem a ideia, né? A ideia volta, porque é a hora que nós, na nossa vida, né, também estamos no sentido derrotados, fracassados, né? E vamos interiorizando na busca desse conhecimento interno, né? No nosso sábio interno, para buscar uma alternativa para a gente continuar, porque são ciclos, né? Então, quando a gente encontra essa força interna, essa luz, né, um meio novo de agir, né, a gente vai para finalização, a gente vai realmente conseguir transpor aquele obstáculo, né? A gente transpõe aquela situação.
nós temos uma ideia nova e ativamos essa ideia e aquilo dá certo, né? Você vence, né, aquilo. E aí você volta para o mundo real, né? Você volta para o mundo real, porém não mais o mesmo, né? E no filme a gente também vê isso, né? Depois que tudo acabou, a mocinha se joga nos braços dele, dá um beijo, né? E tudo fica bem, né? Ou ele ganha a promoção, ou ele ganha uma fama, mas no fundo sempre volta para a vida real, né? E aí vem essa questão, né? Do que o que é um verdadeiro herói, que é o último passo, é assim, o herói é aquele que vive as experiências, né? O herói é aquele que sai de uma vida, de um momento comum, atravessa toda ali uma ponte com muitas situações e chega, né? Então, esse aí é um pouco dessa história toda. Acho que ela tem mais coisa para trazer, né? Se Isso. Eu acho legal a gente trazer aqui qual que é a característica, né, de um herói, né? O que que nós, pessoas comuns, né? O que que a gente enxerga quando a gente olha um filme e a gente pensa, né, num herói, né? Então, normalmente um herói é uma pessoa que executa ações excepcionais, né? Com coragem, com bravura, né? Às vezes ele tem superpoderes. Os filmes eles trazem essa coisa mais fantasiosa, né? E o intuito é de solucionar situações críticas, né? Um grande problema da humanidade ou um problema mais pessoal, né? Mas que influencia em outras pessoas, né? E o principal é sempre tendo como base princípios morais e éticos, né? Então, ele se depara, né, como você estava trazendo, com tudo isso ali ao longo da jornada, né? Então ele se depara com os monstros dele, né? E ele sempre acha que não tem a capacidade ali para lidar com isso. Mas ao longo da jornada, né, que ele vai vivendo, ele vai vencendo esses monstros, né? Então eles realmente eles são umas verdadeiras inspirações para nós. Né? Para todos nós, né? Mas aí volto naquilo que a Chã estava falando. Será que esses heróis eles estão lá tão longe, né? Será que essa coisa de cinema, essa coisa fantasiosa, essa coisa grande, né, de salvar a humanidade, né? E aí, se a gente traz para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, a gente vê que existem muitos heróis, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Nós, com certeza, já fomos heróis e somos heróis da nossa própria história, não é, Xan? Então, não é nada longe, né? Inalcançável, inatingível. É a nossa vida, é o nosso dia a dia, né? Então, para ser um herói, é somente ter algumas virtudes que todos nós temos, né? Então, são pessoas que, por exemplo, são muito altruístas, que servem com amor, né? São pessoas que fazem o seu trabalho com muito amor, com muito carinho, né, no seu dia a dia. São pessoas que utilizam as habilidades dela, né, as armas dela para resolver os problemas, né? Então, é, a gente pode olhar para o lado e perceber, né, no nosso dia a dia tantos heróis, né, que estão presentes na nossa vida, né? Um pai, né, é o herói de um filho, não é? O filho não enxerga nesse pai essa figura de poder, essa figura que faz coisas excepcionais, não é isso? E é isso mesmo, a gente à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa fantasia, né, essa coisa mais fantasiosa, e a gente esquece de olhar para o nosso próximo como um verdadeiro herói, né? Então, o intuito do nosso vídeo hoje foi trazer, né, um pouco, falar dessa jornada, trazer essas etapas e fazer vocês refletirem o quanto nós somos esses heróis no nosso dia a dia, o quanto nós somos os heróis, né, na nossa própria jornada, né? Então, a gente tem exemplos inspiradores, né, como os bombeiros lá do 11 de setembro, que entraram no prédio sabendo que ele tinha com risco de desabar, mas, né, eles estavam ali envolvidos ali, imbuídos de todo aquele amor,
né, naquela situação crítica de querer salvar vidas, de cumprir o seu papel principal, que é de salvar vidas, resgatar o maior número de pessoas. Então, muitos correndo esse risco e muitos morreram, né? Então, são grandes heróis, né? São uma situação bastante crítica. Né? Então a gente realmente vê esses grandes exemplos, né? Eles existem, eles estão por aí. Mas a gente quer também trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? O quanto a gente constrói, né? A gente se depara com situações em que você acha que não vai dar conta, que você não vai conseguir resolver, né? Um problema no trabalho. Um problema familiar, um problema de doença, como a Chan trouxe, né? Às vezes uma doença grave, né? Que você se recolhe na caverna, né? Que você fica com medo, de morrer, de não conseguir vencer, não conseguir superar, de não dar conta, de lidar com a medicação, com todo o efeito que ela traz no seu organismo. Né? E aí, no dia a dia, você vai sendo resiliente, você vai lidando com aquilo, você vai é, encarando os seus medos, os seus desafios, e você vai, né, galgando degrau a degrau, construindo, né, cada etapa, cada, cada situação, né, que você vai deparando, você vai vencendo, e essa jornada ela vai sendo construída, né? E aí quando você olha para trás, você vê, nossa, quanta coisa que eu passei, né? Quanta coisa que eu vivi, quanta coisa que eu vivenciei. E hoje, né, você é reflexo de tudo aquilo, né? Aí você vê que você pode, que você é forte, que você consegue. E aí vem novos desafios, né? Então, olha o quanto isso é bonito, né? E o quanto a gente pode pegar todo esse mito, toda essa fantasia do cinema, né? E trazer para a nossa vida prática, para a nossa vida real. Então, todos nós somos heróis no nosso dia a dia, na nossa própria história, né, Xê? E, na verdade, a jornada do herói é sobre o amadurecimento emocional, é sobre a Perfeito. transformação de Perfeito. caráter que todos nós vamos passando diariamente, né, na nossa vida. É sobre solucionar os problemas que temos, né? É sobre vencer, né, os nossos demônios, os nossos dragões internos, né? É a nossa jornada evolutiva, né? Então, é aí que está o verdadeiro herói, né? Nós temos o herói na sociedade e temos esse herói individual nosso, né? Esse ciclo individual interno nosso e esse ciclo externo, né? Porque o tempo inteiro a gente está interagindo conosco internamente e com esse externo. Então, essa jornada do herói também se dá duplamente nesse sentido. Tudo está falando de mim, mas eu comigo mesmo, na minha jornada, e eu com o externo na vida, sendo também o herói, o protagonista aí da história, né, Lê? E o importante é isso, né, Chay? A gente se apropriar da nossa história e ser o protagonista, né? A gente não ficar esperando do outro que o outro seja o nosso herói, né? Que ele que venha nos salvar, que ele que resolva os problemas para nós, né? Que a gente fique simplesmente esperando, né? Achando que uma solução, né? Alguém vai te trazer e vai vencer. Né? Então, a gente tem essa capacidade e todos os desafios, obstáculos que nos são apresentados é porque a gente tem algo para aprender com aquilo e a gente pode, a gente dá conta, a gente tem as ferramentas para vencer, né? Então, realmente essas histórias são uma grande inspiração para nós, mas não para que a gente espere, né, o grande herói, mas para que a gente realmente, né, como eu disse, a gente se aproprie da nossa história e a gente seja o protagonista da nossa história e a gente eh, se reconheça, se valorize e dê parabéns para si mesmo, né? Eu falei, nossa, puxa, eu venci, eu sou um herói, né? E não ache que o outro que é o herói, que o outro que merece, que o outro faz mais que você, que o outro que faz coisas grandiosas. Não, são coisas pequenas do dia a dia, né? Então, reconheça esse herói que existe dentro de você, né, Xô? Exato, é isso mesmo, né? Seja o herói da sua própria vida. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha despertado esse herói aí, essa visão desse herói interno em você, porque dos filmes a gente já sabe que meio que existe, né? Então, capta isso, traz para você, reflita sobre esse assunto na sua vida, para você poder pôr em prática de verdade, né? Todo esse mundo heróico que existe dentro de nós e que a gente acaba não valorizando, né? Seja o protagonista da sua própria história. Isso é autoconhecimento, né? O tempo todo. Se conhecer, passar pelas transformações e se tornar o herói. Bom, então aproveita e não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou do vídeo, já compartilha com alguém que vai poder aproveitar um pouquinho dessa informação, tá bom? Obrigada, até a próxima, Lê. Obrigada. Obrigada, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau.